seja muito bem-vindo ao nosso primeiro podcast, Conexão Além dos Negócios. Sou Gisele Van Beck, diretora de marketing da MA Franchising, e hoje serei a facilitadora dessa nossa conversa. O foco do nosso podcast é contar histórias que possam inspirar, dar insights e promover uma conversa, um bate-papo aqui, junto com alguns convidados que estão presentes. E eu começo já apresentando aqui, ao meu lado, o Marcos Daniel Gundel, que é o sócio e diretor executivo da MA Franchising. Boa tarde, é um prazer estar aqui, iniciando esse novo projeto, é nosso primeiro podcast, uma honra estar com vocês. Espero aí que possa ser um papo aí agradável, né, produtivo, e possamos aí gerar aí alguns insights e muitas conexões. Obrigada. Junto de nós está o Jackson Oliveira, que é diretor de operação e expansão da MA Franchising. Seja bem-vindo, Jackson. Obrigado, Gi. Olá a todos. É um prazer também enorme estar aqui com todos vocês hoje. Acho que a gente vai ter um momento ímpar aqui e tô duplamente feliz hoje. Já vou abrir aqui para vocês que eu estou duplamente feliz. Primeiro que estou participando aí nosso primeiro podcast, né, da MA, o Conexão Além dos Negócios, e estou ao lado de uma pessoa que tu vai apresentar, que assim, estou muito feliz de conhecer pessoalmente essa pessoa, e acho que eu vou aprender muito hoje durante toda a nossa presença aqui. Estou muito, muito feliz. Obrigado aqui por estar juntos com todos vocês. Antes de apresentar esse convidado especial, vamos falar do tema do podcast, né? Que é nada mais do que conexão com humanização. Nós vamos trazer 3 pilares que vão trabalhar esse tema de hoje, que é encantamento, democratização e também um dos propósitos muito forte, né, desse nosso convidado, que é propósito, a palavra que a gente vai conversar muito aqui. Então, também, antes, né, de apresentar, eu quero dizer que esse convidado já começou nos encantando, que trouxe um lindo presente para nós, uma arte, né, digamos assim, e já quero dizer muito obrigado por esse lindo presente. Então, assim, o convidado, eu gosto de, antes de falar o nome dele, de trazer o propósito que, em uma conversa que nós tivemos, ele deixou de forma muito clara, né? Que o propósito da vida dele é alegrar as pessoas através da arte. Então, com muita satisfação, com muita alegria, eu apresento o nosso convidado especial, Luciano Martins. Vocês são muito carinhosos. Muito obrigado por essa introdução. Muito obrigado por ser lembrado para o primeiro convidado. É uma honra de verdade participar desse momento. E espero que a gente tenha uma tarde agradável, falar um pouco aí de empreendedorismo, de amor, de arte, de coisas boas. Legal. Vamos sim. E será que a nossa mesa está completa? Acho que está faltando alguém aqui, gente. Está, gente. Tem uma convidada muito especial que veio hoje participar desse primeiro podcast. Também uma forma de homenagear o Luciano Martins, né? Eu trouxe comigo hoje a Zoe. A Zoe, ela é muito parecida com você, Luciano. Ela é uma artista multitarefa, gosta de encantar, muito parceira, muito criativa. E a Zoe veio participar hoje de uma forma muito diferenciada do nosso podcast. Mas também, né, já que eu trouxe a Zoe, é importante falar quem é ela. A Zoe é uma das personagens que compõem a Turminha do Leonel. E falando em Leonel, em Turminha, eu já aproveito e apresento a MA Franchising. A MA Franchising é a detentora das marcas Mundo Animal Lanchonete Temática e Turminha do Leonel. São marcas que trazem como foco a experiência e principalmente a conexão com as pessoas. Então, a Zoe veio representar hoje também a Turminha do Leonel e também ela quer participar do podcast. Em algum momento, nós vamos parar e a Zoe vai perguntar para nós. Então,
O João gerando expectativa que coisas acontecerão. Seja... medo das perguntas. Exato. Esperem. Seja bem-vinda, Zoe. Vamos desejar as boas-vindas, Zoe. Bem-vinda. Eu já adorei a Zoe. Eu vi já alguma coisa dela nos vídeos que me passaram e achei a Zoe tem uma personalidade muito encantadora. Ela é amada. Ela é amada. E logo, logo tem novidades aí da Zoe, né? Começando, então, esse momento, o nosso podcast ele segue com esse formato de ser uma conversa descontraída, leve. Então, fiquem à vontade, né, de expor as opiniões de vocês. Eu começo fazendo uma pergunta, né, pro Luciano. Luciano, quando você se descobriu artista, né, como tudo isso começou? De que forma isso foi se revelando para você? Então, é algo que tem uma jornada grande, né? Quando eu era pequeno, sempre gostei de desenhar. Adorava desenhar, brincava de criar coleções de gibi. Meu sonho de criança, na verdade, era ser sócio do Walt Disney ou do Maurício de Souza. Pequena pretensão que eu tinha. Mas eu desenhava um gibi toda semana e ao final do sábado e domingo eu saía para tentar vender esse gibi. Não só eu, meus primos, e cada um tinha sua editora, cada um tinha os seus personagens. E se por acaso a gente não conseguisse vender, no final a nossa avó sempre comprava, né? Então a gente sempre tinha êxito já no começo dessa relação. Vó sendo vó. Vó sendo vó. E eu cresci com essa coisa do desenho. O desenho sempre me acompanhou. Não estou dizendo que é para fazer isso, mas eu desenhei todas as paredes do meu quarto. Há um tempo atrás, depois de muitos anos, a minha mãe ainda comentou, se ela soubesse que eu ia virar artista plástico, ela não teria mandado pintar o quarto. No dia seguinte que eu viajei para Florianópolis, já adolescente, ela mandou pintar o quarto, né? Meu quarto era todo desenhado, das paredes, as portas, o teto. Então eu sempre tive essa relação com o desenho, mais do que com a pintura. E por desenhar, eu acabei conseguindo a minha primeira profissão, que foi na publicidade. E esse teu estímulo de desenhar, ele teve inspiração, referências assim na sua família? Como isso foi instigado, assim, trabalhado em você? Teve, assim, a minha família, os Martins, costumo dizer, meu nome é Luciano Martins de Oliveira. Eu sempre digo que os Oliveiras fazem desenho de palitinho, aqueles bonequinhos de palitinho, e os Martins têm muitos artistas. Meu avô era escritor da Academia de Letras do Rio Grande do Sul, mas tem desenhistas, tem tios pintores, meu irmão também pinta, tem pessoal do cinema. Então a família toda sempre vivenciou esse lado das humanas muito forte. E a minha mãe foi minha primeira professora no jardim de infância. E foi minha grande incentivadora, né? Então, o simples fato dela permitir eu pintar por tudo quanto é lado, acredito que tenha influenciado bastante nessa minha liberdade de expressão. Bacana, o incentivo, né, Jackson? Incentivar. Já temos aqui mais uma... Oliveira. Não, olha só. Palitinho, né? O que Oliveira fazia? Não, mas tinha outras qualidades. Que bom, Luciano. Eu sempre fiz desenho de palitinho. Olha, viu? Por isso, gente. Jackson Oliveira, então tem incentivo do palitinho. Então, mas os Oliveiras, eles tinham fazenda, eram mais próximos da natureza, dos animais, que é uma coisa que eu também gosto muito, que eu acho que acaba aqui completa toda a história, né? Então eles desenhavam os palitinhos deles lá na fazenda, mas é algo que começa como um ambiente muito inspirador, né? Ótimo, isso vem de você, na verdade, é algo nato, então, essa vontade e esse dom, esse talento para a arte. Sim, acredito que sim. Eu nunca fiz um curso, né, de desenho, nada. É claro que a partir do momento que eu entendi que eu ia viver de arte, eu comecei por conta própria a estudar, mas jamais fiz um curso de artes. Eu acho que isso, assim, né, ouvindo que o Luciano já contando um pouco da história dele, isso mostra que talvez para empreender você não precisa ter uma formação. Ora, né, nós temos aqui um mega artista que não fez um curso de desenho.
Então, acho que isso já quebra uma primeira barreira para o empreendimento, né? Para empreender. Às vezes as pessoas, né, estão indo buscar formações, não que não seja importante, que é extremamente importante, mas também significa que a gente pode sim, né, pensar no empreendimento, empreender, depois buscar formação. Ou seja, às vezes tem que ouvir mais o coração, não é, Luciano? Acredito demais nisso. O empreendedor é muito dessa força interior, né? E o conhecimento vem pela necessidade. Bom, vou empreender nisso, eu quero, então eu vou buscar essa formação, né? Perfeito. Legal. Alguma contribuição, Marcos? Não, eu fiz algumas anotações aqui e bacana que o Luciano traz ali, né, que desde o início da infância dele, né, o sonho dele, né, de trabalhar com o Walt Disney, né, com o Maurício de Souza, né, acho que isso também é bacana, assim, no empreendedor, né, que tem que sonhar grande, né, você precisa sonhar, né, você coloca os seus limites, né, então, pô, você já traz essa veia desde lá do início, né, de já sonhar grande, né, e depois vai viabilizando o caminho, né, para conseguir realizar o teu sonho, né, ou perto do teu sonho, né. Eu acho que é bem por aí. E ter referências, né? Quem você gosta, que estilo você gosta, você vai se aproximando daquelas linguagens, daquelas personalidades de alguma forma, porque já trilharam algum caminho. Então eles têm algo para te apresentar sempre. E você comentou que tu acabou, né, antes de... A gente vai falar sobre isso, mas a tua trajetória na arte, ela também teve uma trajetória muito linda, né, no ramo publicitário, né, do qual foi o teu primeiro emprego. Eu gostaria que tu contasse um pouquinho de como você entrou no meio da publicidade e como ela potencializou, né, a sua arte nessa trajetória. Então, esse meu começo é bem interessante, porque talvez tenha muito com essa história de aproveitar e enxergar as oportunidades. Eu tinha mais ou menos uns 17 anos e um dia minha mãe, ela ligou para o jornal local lá de Porto Alegre, a Zero Hora, um grande jornal, falando que ela conhecia um artista, não sei se o nome era artista ou desenhista, um cartunista, eu gostava muito de fazer cartoons, e que eles deveriam conhecer, mas não falou que eu era o filho dela. E ela conseguiu uma reunião com o pessoal, com o diretor, Marco Aurélio, na época era o diretor dos cartunistas lá, para conhecer um pouco do meu trabalho. E eu me lembro direitinho dela me acordar, filho, olha, consegui uma entrevista para você, não sei o quê, mas o que eu vou mostrar para eles? Eu não tinha nada. E aí ela abriu um jornal, eu sentei com ela na mesa e comecei a fazer cartoon sobre cada sessão, assim, esporte, política, apesar de não entender nada de política aos 17, até hoje eu não entendo nada, né? Tá muito confuso. Mas enfim, eu fui desenhando cartoon sobre cada sessão e sem querer eu criei meu primeiro portfólio. Ali, depois mais tarde eu fui entender, puxa, isso é uma pasta, é um portfólio, assim que eu nunca tinha ido numa empresa me apresentar meus trabalhos. Fui muito bem recebido e comentaram comigo que assim que tivesse uma oportunidade, eles iriam me chamar. E se tiver alguém aí da RBS escutando, eu estou esperando até hoje. Tem uns 40 anos isso. Olha, vai chegar neles. Não, mas eu no final acabei trabalhando muitas vezes depois como publicitário para o grupo. Conheço muita gente e também ajudaram bastante na minha carreira. Mas não consegui um emprego, voltando muito triste, cabisbaixo, pensando o que eu ia dizer para minha mãe, que, né, adorava meu trabalho, achava que eu tinha um potencial incrível. Eu parei num trailer de cachorro quente para pensar e tomar uma Coca-Cola. Eu aqui fazendo merchandising já. e naquele dia, e eu acho sinceramente que foi só naquele dia, o dono de uma agência de publicidade de Porto Alegre parou para comer um cachorro quente, um almoço rápido. Depois eu fui entender, o cara era chefe do Clube dos Gourmets de Porto Alegre, o cara que dificilmente iria parar mais outra vez. Então aquela oportunidade foi muito única. E eu estava mostrando a minha pastinha para um amigo meu ali, e o meu amigo chamava atenção porque cada folha que ele virava, ele dizia, nossa, muito bom, espetacular, genial. Isso, claro, todo mundo estava, até o cara do cachorro-quente servindo as ervilhas ali já estava olhando, né? Você já tinha alguém no marketing junto. Já né? tinha, não, marketing é fundamental, né? Como é importante. E aí chamou a atenção também dele, o Ayrton Rocha, alguém que eu devo muito, né? E ele escutou a conversa e disse, olha, eu escutei a tua conversa, você sabe desenhar, tá atrás de um emprego,
e eu tenho aqui uma proposta para te fazer, toma o meu cartão, se você quiser se interessar, trabalhar com propaganda, me procura. Eu não sabia o que era exatamente uma agência de propaganda, eu li propaganda, eu achei que, sinceramente, que eu ia fazer propaganda, ia vender enciclopédia Barça, alguma coisa assim. Famosa Barça. E ele comenta que ele falou para a secretária dele, olha, dei um cartão para o menino, não sei se ele vai vir, mas se ele vier hoje à tarde aqui, você me chama. Gostei dele, tal, coisa assim. E aí a secretária disse para ele, não, ele já está lá na recepção. Porque ele mandou eu ir de tarde e eu fui na hora do almoço mesmo, assim. Terminei o cachorro-quente e já subiu o morro lá onde eram as agências de publicidade. Então eu entrei na publicidade, não tinha formação nenhuma, porque eu sabia desenhar. Na época ainda não existiam os computadores. Então imagina que tudo que era materializado pelos criativos tinha que passar pela mão dos layout men, pelos desenhistas. E eu entrei para fazer layouts. E aí fui criando a minha carreira dentro da agência, fui ganhando espaço. Saí de estagiário para layout man para diretor de arte, diretor de criação. E aí me tornei publicitário, né? Então, dentro da publicidade, eu era diretor de arte, que trabalha com a estética dos anúncios, das campanhas. Sempre, de alguma forma, a arte esteve relacionada, apesar de ser, claro, muito diferente da pintura, né? E eu lembro também que tu comentou sobre uma trajetória, né, de premiações que tu acabou passando, de eventos, e isso foi te abrindo canais, né? Vamos supor, tu chegou no momento como publicitário, sendo referência também como publicitário nessa área, né? Com um cargo relativamente alto em uma agência extremamente importante a nível nacional, né? E isso te levou para um caminho também de se tornar conhecido nesse meio e que te ajudou nesse meio da arte, ou foram caminhos que só foram conduzidos numa trajetória a te levar a, nesse momento, se expandir, ou tu usou muito da publicidade também quando você decidiu seguir somente o teu caminho como artista? Não, sem dúvida a publicidade me ajudou muito como artista a me projetar, a literalmente saber me vender, né? Apresentar a marca Luciano Martins pro mercado. Eu tive uma trajetória feliz, sinceramente eu acho que tudo que eu queria na publicidade eu consegui. Foram 20 anos, né? Foram praticamente 20 anos, basicamente em duas agências, em Porto Alegre, na Martins e Andrade, e depois quando eu vim para Florianópolis, eu vim para a Artplan Prime, que era uma filial da Artplan do Rio. Depois ela foi mudando de sócios e também de nome, mas sempre ficou ali entre Artplan Sul, Prime, mas sempre dentro da mesmo grupo. E eu tive a oportunidade, em algum momento, trabalhar para a Embratur Internacional, que significava simplesmente cuidar da imagem do Brasil no mundo. Foi algo assim encantador, uma grande experiência. Foi aí também que eu descobri grandes museus nessas viagens e tive a oportunidade de relativamente ser bem premiado. Acho que participei de todas as premiações da publicidade, Cannes, New York, todos os festivais, mas a arte foi tomando um espaço cada vez maior na minha vida, até que em algum certo momento eu decidi seguir uma carreira solo só de artista. E nesses 20 anos, tu se dedicava algum tempo ou outro para a arte? Fazia alguma coisa somente para você, para amigos? Como durante esse processo, você dava espaço para algo que era tão seu, né? Esse talento tão inato, assim, como você alimentava, né? Então, teve, eu acho que esse momento da descoberta, né? De descongelar aquele artista que tinha se perdido na infância. Porque a carreira publicitária, ela tem uma dinâmica muito louca, né? Você trabalha demais e, apesar de ser muito prazerosa, eu realmente fui deixando para trás essa questão da criação pessoal, né? Porque você cria para os outros na publicidade. E certa vez eu fui criar uma campanha para Casa Cor e quando eu fiz uma reunião de briefing e tal, e quando eu subi para minha sala, sentei na minha mesa,
eu pensei de fazer algo diferente. Literalmente tirei o computador da minha mesa. Na época ainda não tinha os laptops, coisas assim, eram computadores pesados. Eu lembro tirar aquele computador da mesa e pedir pincel, pedir lápis pastel e criei um cartaz toda à mão, como era antigamente. E esse cartaz da mostra de decoração, eu me lembro bem, era uma cadeira com olhos, assim. O conceito era algo venha ver a sua casa criar vida. Esse cartaz agradou muito a sociedade aqui de Florianópolis. E as pessoas começavam a me pedir um cartaz para emoldurar e pendurar na sala. E eu achei aquilo assim demais, né? Eu disse, pô, quem sabe eu começo a pintar para essas pessoas. E certa vez, passeando no shopping, eu gostava muito de almoçar e depois visitar uma galeria da Beatriz Teles, que é bem isso. Eu não tinha ainda despertado para a arte, mas a arte já tomava conta da minha vida. Eu entrava na galeria, olhava quadro por quadro e ia embora. Ela já me conhecia, sabia que eu não comprava nada. E no dia que eu vi o meu cartaz na vitrine, aquilo chegou a me dar uma taquicardia, assim, nossa, o meu cartaz na vitrine de uma galeria de arte. Vou lá falar com ela, né? Vou perguntar se ela trabalha com novos artistas. Você estava passando pela galeria e viu o seu cartaz na vitrine. Isso. E aí eu entrei, ela olhou que era eu, já me conhecia, ela vem aquele cara que não compra nada. Hoje vai comprar. Não, ela baixou a cabeça, continuou trabalhando o que ela estava fazendo. E eu parei na frente dela e disse, senhora. E ela olhou assim, pois não. A senhora trabalha com novos artistas? Ela, quem? Daí eu enchi o peito assim, eu sou o cara... Ela perguntou, o que você faz? Eu faço aquilo que está lá no cartaz da frente. É você? Então me traga mais alguns trabalhos. Eu não tinha nada. Saí do shopping, comprei umas telinhas, passei a noite pintando e aí no outro dia levei para ela. E ali começa definitivamente o ponto de partida para essa mudança que mudou minha vida, literalmente. A gente vendeu muito rápido, assim. Eu acho que em uma semana já tinha vendido 5 quadros. E ela só me ligava e falou assim, não traz mais 5 quadros. Eu levava. Garoto, ela me chamava de garoto, mais 10 quadrinhos. E, cara, vendia muito quadro. Que idade você tinha nessa época, Luciano? Eu acho que eu já tinha uns 30 anos, assim. Mas continuava como publicitário como também, publicitário, né? Eu levei essa vida... Fazia 2 jornadas. Essa vida paralela foram 10 anos, assim, até que eu realmente larguei a publicidade para me dedicar só com a pintura. Então tinha aquela rotina de agência, que é grande, sem fim. Minhas filhas tinha nascido a minha primeira filha, depois as outras crescendo, chegava da agência, eu não ia para o ateliê, eu tinha que ficar um pouco com elas, aí ficava até elas dormirem. Então eu lembro muito assim de entrar no ateliê às vezes 11 da noite, meia-noite, trabalhar até as 3 horas. Então foi uma rotina bem, bem puxada. Com o tempo eu comecei a fazer conta. Puxa, mas se eu pegar aquelas 12 horas da agência, será que e botar no ateliê eu não consigo vender mais quadros? Se eu vender tantos quadros por mês, eu não consigo pagar o salário, tá? Mas e a Unimed? Mas pô, merchandising. Eu fazendo aqui minhas contas. Já teve 2, a Coca-Cola e a Unimed. A Coca-Cola, inclusive, é a nossa parceira, minha franchise. A Coca-Cola tá tranquila, tá de boa, né? Falar do time da Coca. Mas o plano de saúde contava assim, né? Poxa, plano de saúde. Mas, bom, enfim, teve... Também não foi uma decisão só pela paixão. Teve movimentos políticos, a agência dependia de contas políticas. Na época, o Fernando Henrique estava saindo também do governo, ia mudar. E aquilo foi meio que determinante para eu tomar uma atitude. Que deu muito certo. Eu abri uma galeria na Lagoa. Porque eu sempre fui muito trabalhador, eu acho. Assim, eu não podia só trabalhar em casa, no ateliê, né? Então, eu tinha que dar expediente. Eu gosto dessa coisa de... Bateu o cartão. Bateu o cartão. E deu certo. E hoje... Ô, Luciano, mas deixa eu pegar um gancho aqui só, né? Você contou rapidamente ali a sua passagem, né, no mundo publicitário, né? E falou da conta com o governo, enfim, até você comentou ali, né, que teve a oportunidade, né, de viajar também por países, museus, enfim, né? Quanto isso também te inspirou, assim, né? Fez, assim, te incentivou, né, ou formou o artista que você é hoje? Como é que foi essa abertura da mente, assim, pô, existe um mundo lá fora, existe museu, existe arte, né? Como é que você começou a conhecer essa arte, assim, mais no detalhe? Né? É impressionante como, para mim, acredito para todo mundo, assim, como viajar faz bem, conhecer novas culturas e abrir a mente, como você falou, né?
Tem um detalhe que eu não falei aqui, que quando eu vim para Florianópolis, a minha agência era junto com o consulado da França. Então, o dono da agência era o cônsul da França, o Ricardo Bornhausen. E ele, assim, foi uma pessoa que fez a chave virar, assim. Foi um grande influenciador, construtor do Luciano Artista. Ele que me apresentou os museus, os artistas. Era uma época ainda que, cara, a internet estava começando, então a informação não chegava tão rápido. E ele era uma pessoa que viajava muito e trazia revistas importadas, eu lembro. Eu sempre gostei muito de editorial de revista, mais do que porque todo publicitário tem anualmente os anuários. Cara, o anuário tem um movimento de ano, né? 360 dias para lançar. E a revista traz movimentos e tendências mensalmente ou semanalmente. Então, eu sempre fui muito fã de revistas, de editoriais de moda, de coisas assim. E ele trazia, assim, cara, largava na minha mesa 20, 30 revistas. Olhe tudo isso. E eu olhava aquilo com prazer. E se eu fosse viajar e tivesse uma reunião em São Paulo, ele não perguntava como é que foi a reunião. Ele perguntou, qual foi o museu que você foi? E eu, pô, se eu dissesse que não tinha ido ao museu, cara, era melhor dizer que a reunião foi um fracasso, mas eu fui no MASP e tinha então tá bom. E, então ele me ajudou muito a criar esse olhar, assim. E sem dúvida nenhuma aperfeiçoar, né, o olhar. E a minha história com a arte tem muito em relação com a história da arte mesmo. Eu gosto muito das biografias dos artistas, de entender, de pensar como seria viver naquela época. Quem conhece pouco do meu trabalho vai ver que eu faço muito trabalho de releitura, né? E a releitura, não que seja longe disso, né, de ser uma cópia, e sim uma homenagem, um novo olhar sempre para a minha pergunta que eu ia te fazer era justamente sobre isso, né? Assim, o que te inspira, né, a pintar, assim, quais são as suas inspirações, assim, para, né, fazer os desenhos, fazer os trabalhos que você faz? A inspiração, eu acho que assim, é um diário da vida. Eu acho que todo artista faz isso desde sempre. Se a gente pensar na pré-história, que um grupo de pessoas saía para caçar um bisão, nem sei que bicho que era, trazia para a caverna, eles iam comer aquele bicho, não sei se acendia um fogo já ou não, acho que já, né? Mas já tinha um maluco lá que era artista, que ia para a parede, ia desenhar lá, né, um bichinho, uma vaquinha, e ele contava aquela história, hoje foi assim, hoje a gente saiu, caçou. E eu acho que o artista faz isso, né? Ele conta uma fatia do tempo. Então, quando eu visito os museus, é um momento que eu vivi. Mas às vezes eu posso pintar um filme, eu assisti um filme, eu pinto. Às vezes, até uma experiência... já pintei perfume, né? Mas não literalmente o perfume, mas o sentimento de ter sentido algo assim diferente. Pintei música. São coisas que eu vivo. Se a gente olhar esses 25 anos de trajetória, eu deixo um registro assim do que eu tô vivendo, né? Legal. Acho que é isso. Muito bacana. Um detalhe, né, que tu contando a tua trajetória que fica muito claro é estar aberto às oportunidades, e estar atento a elas e estar preparados, né, Jackson? Como a gente pode aplicar isso no dia a dia, né, trazendo para o empreendedorismo essa dica de que as coisas acontecem muitas vezes e a gente precisa estar atento e também muito aberto e preparado. E assim, é engraçado, até eu anotei aqui para assim, não deixar passar. O Luciano comentou aqui que a mãe dele ligou, né, para 0 hora. 0 hora para falar do artista. Eu lembrei de um filme. Lembro de um filme onde um senhor comprava várias fichas de telefone para ligar para quem? Para uma rádio. E falar da dupla, 2 filhos de Francisco. Mas por que eu quero chamar atenção para esse ponto aqui? Que assim, né? Quem é o maior incentivador nosso hoje? É a família. Tudo isso que nós estamos contando aqui, a história do Luciano, está vinculado à família. A tua mãe lá que ligou. Os avós lá no início. Compravam. Então, qual que é o ponto aqui? Até assim, né? Até pro Luciano saber um pouquinho assim, né? A Mundo Animal. Né? A Mundo Animal, o nosso propósito é valorizar e fortalecer o quê? Os vínculos familiares. O que a gente está querendo sempre é que a gente fique mais unido. Porque provavelmente,
com esse vínculo, nós vamos ter muito mais empreendedores. Vai ter muito mais empreendedor. Porque o pai e a mãe, né, incentivando os seus filhos a empreender. Então, assim, só estou chamando esse ponto, né, porque o quão importante foi sua mãe, os seus avós, nesse baita artista aqui, gaúcho aqui. Agora eu me declarei gaúcho aqui. Esse baita catarinense artista. de coração também. É catarinense de coração. Então, né, o quão importante é, né, nós, assim, a família incentivar, né, os nossos filhos a fazer, né, a buscar novos projetos, né, a de fato empreender. Porque o sucesso, né, o que vem pela frente aqui é o empreendimento, é empreender de fato, né? Então, assim, pô, muito legal essa pegada, assim, né, de nós perceber e, de fato, né, ser a família o grande catalisador, vamos chamar assim, do empreendimento. Então, estou aqui só pegando esse ponto, porque não queria perder esse ponto aqui do Luciano. Perfeito, combina perfeitamente também com a conexão, né, conexão de pessoas. A gente entende que a família hoje é ela, né, que através da geração, ela que gera praticamente a sociedade, os seres humanos que vivem em sociedade. Então, uma família bem estruturada, bem apoiada, é o que vai formar indivíduos que vão conviver em sociedade. Então, a gente entra, né, daí num debate muito lindo que é falar de família. E tu tem uma história muito forte, né, que tem essa referência familiar, tem esse estímulo familiar que veio através ali da tua maior incentivadora no início, que é a sua avó. A sua mãe deve ser sua primeira fã, que deixou abertamente você pintar as paredes do quais eu, sendo mãe hoje, não sei se deixaria. Eu acho que eu não seria tão legal que nem a sua mãe, porque os meus filhos também não são, nesse momento, não tem esse estímulo artista, né? Se tivesse, quem sabe. Não, mas é legal vocês falarem isso, porque primeiro assim, Jackson, o meu irmão é meu sócio e a minha filha é quem hoje toca a agência. Ela está super empreendedora, a formação dela foi para administração, mas ela sempre foi artista, só que ela resolveu potencializar isso de uma forma assim muito legal. E a minha filha mais nova é arquiteta e acaba de desenhar todo o nosso lavabo. Deixei. Tá lindo, assim. Tá a história se repetindo. Portfólio a história dela. de sucesso se repetindo. Exato. Bacana. Já que a gente está falando de empreendedorismo, fomos para a família, empreendedorismo, né? Vamos fazer um momento empreendedor. Então, é uma brincadeira aqui que você vai ter que cada um completar a frase. Empreender é? Combinado? Vamos começar aqui do meu lado com o Marcos. Vamos lá. Então, complete a frase, Marcos. Empreender é? Para mim, empreender é fazer a diferença na vida das pessoas, né? Isso que eu acredito, né? Eu acredito realmente em tornar o mundo melhor, se você não conseguir tornar o mundo melhor, empate as pessoas que estão à sua volta, né? Seja exemplo para elas, estimule, né? Ajude, né? Eu acho que para mim passa por isso o empreendedorismo, muito além dos negócios, né? Eu acho que é transformar para melhor a vida das pessoas. Jackson. Agora ficou difícil, né? Ficou. Vai ficando cada vez mais difícil. Então, assim, vou deixar você pensar, vou passar pro Luciano. Não, mas eu digo a mesma coisa. Eu acho que como o Marcos falou, é algo que resolva um negócio ou uma solução, traga uma solução, nem sempre é um negócio, mas que traga uma solução para as dores do ser humano. Eu sempre penso assim, que eu vou fazer, vai fazer a diferença. Claro que tem talvez um retorno financeiro, como eu sou empresário, eu penso assim, mas isso que eu estou trazendo, que tem que ser algo novo, tem um olhar diferente, vai mudar a vida das pessoas. Isso é empreender. E aí eu posso citar uma... Exatamente, eu ia te pedir. Tem uma história fantástica do Luciano, gente, que é um exemplo de empreendedorismo. E aí, você que está nos ouvindo, nos vendo, preste atenção aí que a gente percebe que em todos os detalhes, né, em todas as formas, em todos os formatos e possibilidades, a gente consegue empreender e fazer a diferença. Pode contar. Essa historinha bonitinha. Eu ainda morava em Porto Alegre e eu não lembro exatamente que ano, foi nos anos 80. O Papa João Paulo foi rezar em Porto Alegre e
acabou que a escolha do local foi em frente à janela da minha casa. Praticamente assim, a gente estava com um camarote e eu vi eles montarem o altar, assim, foram montando. Na verdade, em frente não era tão em frente, porque, claro, precisava um espaço, porque muitas pessoas iam assistir a missa. E de um dia para o outro, montaram o altar, no outro dia era a missa. Quando eu acordei, tinha 1 milhão de pessoas no bairro. Era algo assim, surreal. Nunca tinha visto uma imagem assim ali. E eu olhei aquela multidão de pessoas, estava um maior calor, eu vou... Porto Alegre quase nem faz calor. Vou fazer alguma coisa para ganhar um dinheiro. E eu, na época, não sei se vocês vão lembrar, ou talvez os mais velhos, existia um refresco chamado Kisuko. Gente, não, eu não lembro. Não tenho ideia do que eu já peguei o Tang já. Não. O Tang era mais saudável, né? E eu comecei a fazer suco e vender. E no início era um suquinho gelado, assim. Depois acabou o gelo, eu continuei vendendo. E foi algo assim que, claro, me estimulava, porque você trabalha, você tem um retorno, você ganha um dinheiro e aquilo me agradava. Terminada a missa, no outro dia eu vi eles desmancharem o altar e começaram a jogar tudo numa caçamba de lixo. E eu, nossa, o Papa teve aqui, pisou nesse tapetinho vermelho, eles vão jogar tudo fora. Eu fui lá, tava no lixo, eu não roubei, né? Peguei um pedaço do carpete lá, sei, 1 metro, 2 metros, e levei para casa e comecei a cortar em pedacinhos. E eu fazia pedacinho de, não me lembro qual era a moeda exatamente, mas de R$5, R$10 e R$20. Tinha tabela, já tinha tabela. Que era um souvenir abençoado pelo Papa, uma lembrança dele. Eu vendi absolutamente todos. Se tivesse pego o carpete inteiro, teria vendido, olha aí. Acho que tinha ficado rico, porque, cara, eu peguei 1 metrinho só. Teria já. Olha, gente, a possibilidade. A visão, exato, a visão empreendedora, né? Primeiro, de solucionar uma dor daquela multidão, do calor, né? Que estava ocorrendo, de possibilitar um produto que fosse democrático, que todo mundo poderia tomar, né, adquirir, e aí depois de ver algo ali que até então seria descartado como uma possibilidade, né, de obter uma receita e também de contribuir, porque de fato aquele pedaço ali tinha e tem uma história, não, né? Certamente algumas pessoas devem ter esse pedacinho de tapete até hoje. Nossa. Olha que máximo. Tu não fugiu ainda, Jadson. Acho que tem alguém fugindo da resposta. Empreender Eu vou complementar, gente. E eu vou falar que, para mim, empreender, além do que o Luciano e o Marcos falaram, empreender é fazer aquilo com brilho nos olhos. Porque fazer algo que você não gosta, acordar às 6 da manhã e fazer algo que você não gosta, então não começa. Então, assim, para mim, empreender é fazer aquilo que te dá alegria, né? Que te dá brilho nos olhos, que faça você, às vezes, acordar até antes. Que talvez faça você não sair do lugar e ficar mais tempo. Então, empreender para mim, além, né, do que o Luciano e o Marcos comentaram, é também ter vontade, ter brilho nos olhos. Concordo. Ótimo. Legal. E quando a gente fala de empreendedorismo, né, quando as pessoas desejam empreender, geralmente tem 2 viés, né? Algo que é por oportunidade, né? Por gostar, por ter paixão por algo, ou afinidade, ou por necessidade, né? Como vocês encaram, né, essas 2 escolhas, né? O empreendedorismo por oportunidade, por decisão, por consciência ou por necessidade? Tem um que está fadado ao fracasso ou não? Isso não significa... não significa um fim, mas a escolha, ela muda a trajetória? Qual a opinião de vocês em relação a isso? Para mim, necessidade, assim, né, a tua pergunta é boa. Necessidade, ela pode ser uma necessidade que pode virar uma oportunidade e que pode virar um brilho no olho. Às vezes, você precisa somente acender, e eu acho que é um pouco o que o Luciano falou, né? Exato. Acender a veia empreendedora. Exato. Ver as oportunidades. Que começa, às vezes, com uma necessidade. Né? Está desempregado, está com dificuldade, não está acordando, né, com brilho nos olhos no seu emprego, e aí vem uma necessidade.
Agora, necessidade, para mim, depois pode ser uma oportunidade, e o ápice para mim é você acordar, aquilo que eu falei, né? Acordar com a vontade de estar onde você quer estar. Porque vamos lá, né? Às vezes, nós escolhemos onde nós queremos estar. Sempre. Né? Sempre. Nós escolhemos estar aqui hoje, conversando com essa figura que tá tão gostoso conversar aqui. Já estamos um bom tempo aqui e a gente não viu passar. Nós escolhemos estar aqui. Né? Então, necessidade vira uma oportunidade que vai virar um brilho no olho. Essa é a minha opinião aqui. Eu tô com o Jackson também. Eu acredito muito nisso, né? Eu acho que muitas vezes, né, o medo, né, do novo, né, acaba paralisando, né, as pessoas, né? Então, as pessoas acabam paralisando e não dão o próximo passo, né? E se você, né, olhar aí vários casos aí de empreendedores, seja os de sucesso ou outros que você conhece, né, aí até na esquina do mercadinho, da padaria, né, pequenos empreendimentos, né, começou assim, né, de alguma forma, e às vezes quando você começa, você não enxerga lá na frente, né, você tá com uma lanterninha aqui enxergando, né, 2 metros, né, daqui a pouco você anda 2 metros, anda mais 2, anda mais 2, anda mais 2, né. E aí no meio do caminho você vai também se encontrando, né? Se você tem realmente determinação, persistência, né? E também assim, cara, hoje em dia está muito facilitado assim o acesso à informação, o acesso a conhecimento, né? Você tem vários cursos aí, né? Pessoas, network, né? Então acho que vai muito também da vontade, da determinação, né? E no meio do caminho do preparo, né? Obviamente que estou falando aqui para começar, né? Eu acho que depois para sustentar vem uma questão aí de preparo, né? Eu acho que o próprio Luciano falou, achei muito bacana, né? Até eu também anotei aqui. Você falou lá, né, que quando eu comecei, né, eu não fiz nenhum curso, enfim, né, era algo meu, fui aprendendo, enfim, mas chegou um momento, né, da sua carreira, você percebeu assim, ó, preciso aperfeiçoar, né? Se eu quero, né, chegar lá no meu sonho da Disney, né, agora, né, o negócio começou a ganhar corpo, ganhar atração, eu preciso me aperfeiçoar, né? E aí você vai atrás disso, né? Então, acho que é por aí, né, que eu enxergo. Eu acho assim, eu sou a prova viva de que é muito legal e gratificante fazer o que você gosta, né? Eu agradeço isso todos os dias, me sinto abençoado de, cara, eu acordo e, vou brincar de pintar, de desenhar, de fazer coisas que realmente me dão muito prazer. Mas, como o Marcos falou, eu não tinha ideia do tamanho que ia virar esse meu hobby, que acabou virando profissão, que virou empresas, 2 empresas. Mas foi algo que foi acontecendo gradualmente, mas que o empreendedor tem que ter um foco, uma atenção, né? Não é hobby sempre, né? Ele começa a se transformar, e aí que aparece realmente essa veia empreendedora. E independente disso, também não quero desestimular quem não consegue fazer isso, porque quem trabalha acaba que... eu acho que o grande desafio do ser humano é buscar a felicidade. Saber onde encontrar, às vezes consegue encontrar no trabalho, mas às vezes o trabalho pode gerar felicidade. Então, ok, eu trabalho num banco, não é a coisa que eu mais gosto, mas, cara, se eu trabalhar direitinho, eu consigo fazer coisas que eu gosto. Vou viajar, Então, assim, o trabalho, ele nos ajuda a alcançar a felicidade. Dificilmente, a não ser quem nasce em berço esplêndido, vai conseguir isso sem esforço. Tem que ter algum esforço para buscar a felicidade. O trabalho é meio, né? É meio de conquistar algo, né? E eu acho que também é uma essência, né, até do ser humano, né? Assim, né? Eu acho que o ócio não produz, né? Então, tem uma essência do ser humano de se sentir útil. Né? E eu acho que o trabalho, né, ele, né, te gera isso, né? Te gera, né, você ser útil, né, produzir alguma coisa, fazer a diferença, né? E como você falou, né, eu acho que também vai da ambição de cada um, né? Se pra mim tá bom, né, trabalhar numa empresa, bater cartão, tal, final do mês, né, vou lá sair com a minha família e tal, tá tudo bem, né? Sim. Aí você só tem que calibrar suas ambições para não ficar frustrado, né? Então aí não, é isso que eu quero pra minha vida, tá aqui a minha meta, tá aqui, esse é meu sonho tá aqui, eu tô aqui, tá bem, né? Agora se meu sonho, né, é lá o Walt Disney, né? Vou trazer o Walt Disney de novo, que eu achei muito bacana desde criança, você falou,
né? Aí, pô, eu preciso me preparar mais, né? Porque aí eu vou começar a entrar numa briga, às vezes, mais pesada, né? E eu preciso, né, ter mais preparo, né? E isso que você falou do ócio, é muito clássica a frase do ócio criativo, né? Entre os criadores e artistas. E, gozado, realmente nunca funcionou comigo. Eu, às vezes, até penso, cara, eu precisava um dia ir pro interior, ficar um mês pra... Cara, eu não... ia ficar louco, porque a minha criação ela tá dentro de um mecanismo de ebulição o tempo inteiro, né? Então, essa coisa do trabalhar, de gerar estímulos diferentes o tempo inteiro, dali que surgem as minhas ideias. Pode ser que funcione com muitos artistas, mas, cara, eu não tenho essa do ócio criativo, é trabalho criativo o tempo inteiro, né? E por que foi feita essa pergunta, né? Porque muitos aspirantes a empreender, né? Eles começam a colocar vários empecilhos na frente, né? Eu preciso ter uma oportunidade, uma necessidade, o que for. Até essa semana a gente estava discutindo sobre isso. Acho que eu vi de você, Marcos, que o empreender, qual o melhor momento para empreender? É hoje. É hoje. Se você tem um desejo, se você tem uma oportunidade, uma necessidade, sempre é o melhor momento começar hoje, né? A gente fala da atitude, né, que tu trouxe aqui. Então, é claro que durante o percurso aí existe a necessidade de aprimoramento, de aperfeiçoamento. E quanto mais você estiver preparado, mais êxito você vai ter. Mas não deixa que também isso afete, né? Ou isso engesse ou te quebre a você não prosseguir, né? Isso é bem importante falar. E já falando sobre empresa, empreendedorismo, eu vou para uma outra pergunta, né? Que você já começou a comentar sobre isso, Luciano, da sua empresa, né? Em que momento a sua empresa começou a ter essa representatividade que ela tem hoje e se tornar esse destaque mundial, podemos dizer assim, que a sua marca hoje tem perante o mercado? Tá. Agradeço pelo Mundial. Sim! É um pouco exagerado, apesar de, eu vender fora do país, expor fora. Ele é muito humilde, gente. Ele vai contar aqui uma ação dele aqui na França, mas sim, como você é um artista vivo, né? Que é estudado em escolas. Olha sim, isso é legal, é gratificante e o caso das escolas especificamente começou eu recebendo algumas escolas aqui em Florianópolis e os próprios professores compartilham essas aulas nas redes sociais, outros professores começam a ver e hoje, para minha surpresa, eu respondi no final do ano passado para uma escola na Grécia, uma escola na Itália, uma escola na Argentina, uma escola na França e quase todos os estados do Brasil. E para mim é assustador, tá? Eu fico pensando, cara, o que eles estão estudando? O que eu tenho pra... Viu como ele é humilde, né? Não, mas é verdade isso. Porque, cara, eu estava com a Portinari, eu dava aulas. Mas, cara, eu fui entendendo que sim, eu acho que eu posso ser uma porta de entrada para essas crianças, porque eu tenho um trabalho super lúdico. Então, eu tenho essa experiência com as escolas que eu recebo. Eu não gosto de ficar falando de mim para essas crianças. Então, eu vou falar da Mona Lisa. Eu entendo que a minha Mona Lisa é fofinha, é gostosa, as crianças, isso eu também faço e tal. E eu vou envolvendo elas e quando a gente vê, a gente está falando da Renascença, do Leonardo da Vinci, do Louvre. Então, eu estou entendendo assim, meu trabalho é uma porta de entrada para as crianças começarem a gostar de arte. Puxa, eu me identifico e claro, depois depende delas mesmas gostar ou não. Mas sobre eu acho que esse meu começo dessa expansão tem muito a ver com uma exposição que eu fiz em Porto Alegre, e onde eu vendi 2 quadros para um empresário. Ao final da exposição, o empresário me deu um cartão. Eu falo dos cartões o tempo inteiro. Ele adora cartão. Adora esse cartão. E me convidou para visitar o escritório dele no outro dia. Eu fui lá crente que eu ia vender mais algumas obras. E, para minha surpresa, ele era o presidente das lojas Renner, Francisco Galó, e me questionou se eu já tinha pensado em alguma vez pegar meu trabalho e criar uma linha de produtos. E
foi o meu primeiro licenciamento. Deu muito certo. A gente fez a coleção de Dia dos Namorados. A gente pegou todas as vitrines das lojas Renner do Brasil. Então, além das estampas, dos objetos, todos, também as vitrines era tudo Luciano Martins. E ali despertou em mim esse olhar por licenciamento. E de democratizar meu trabalho, tornar ele mais acessível, chegar para as pessoas de outras formas que não fossem só nas pinturas, né? Teve uma exposição também que tu fez na França, né? Que também marcou muito a tua carreira. Tu poderia falar um pouquinho dessa exposição? Sim, essa exposição começa com uma forma trágica. Foi a minha primeira exposição em Paris. E, cara, eu me dediquei muito para que desse tudo certo, desde a concepção das obras, de pintar, de catalogar, de passar aqui pelo IFAM, que é o Instituto de Patrimônio Artístico, catalogar as obras, preparar as caixas de madeira certificadas com não sei qual madeira especial que tem que ir, e mandei tudo para Paris. Cheguei um pouco antes, a exposição era numa segunda-feira, eu cheguei na, não me lembro, quinta ou sexta. E como eu já estou acostumado a montar exposições, eu sei que é uma coisa para mim rápida. Numa manhã eu monto a exposição. Eu fui passear sábado, domingo, e então, segunda-feira de manhã eu pego as obras e monto. De noite a gente recebe todo mundo. Só que, para minha surpresa, era feriado, dia 1º. Era a posse do Sarkozy. Então estava tudo fechado, eu não consegui tirar as obras da alfândega. E fui pedir pro dono da galeria, olha, tá tudo fechado, feriado, né? Então podemos adiar a exposição para amanhã. O cara riu para mim, o brasileiro, né? Não, meu, porque tá tudo certinho. Eu marquei, o pessoal vem hoje à noite, tá todo mundo convidado, não tem mais como desmarcar. E aí nossa, o que eu vou fazer? Artista sem obra. Não, vamos ter que receber essas pessoas de alguma forma. Eu tava com um grupo de amigos, disse, não, pessoal, vamos passear, vamos se divertir que eu vou bolar alguma coisa aqui. Aí eu fui numa loja de materiais de pintura. Eu não comprei em tela, né? Comprei desenhos e fiz o que eu fazia antes, que eu começo no desenho, né? Então eu fiz uma série de desenhos, levei para o ateliê lá para a galeria. A galeria tinha molduras, isso ajudou muito, assim, tinha umas molduras de sanduíche, a gente colocou todas elas, enquadrou todas elas, colocou na parede e eu fui lá com a minha cara de pau para receber todo mundo, né? Muita gente achou que aquela era exposição, ficou feliz. Muita gente... Vendeu, Luciano? Cara, eu vendi todos os desenhos. Tá vendo? Olha o empreendedor aqui. Gente! E depois eu vendi todas as obras. Então, assim, começa de uma forma meio tensa, mas o final foi feliz. Frente a uma diversidade. Em outro país, uma outra língua, né? Uma pressão de tempo, né? E você conseguiu dar uma volta aí, achar uma solução aí para contornar e deixar todo mundo feliz, né? E ainda vender, né? Tudo. Muito legal. Oportunidade, né? Que a gente comentou antes. Exatamente. Estar aberto e preparado para as oportunidades que estão vindo. E também peitar, né? A gente precisa tomar uma atitude frente às oportunidades que estão surgindo. E assim, né? O empreendedor, às vezes, quando no primeiro obstáculo, às vezes desiste. Exato. Por que não desistir aqui? Não vai ter como... Não tem uma obra, né? Então, assim, isso também é um outro aprendizado nosso, né? Às vezes, você vai ter um obstáculo, 2 obstáculos, e você vai vencendo, e vai chegar um momento que você vai ter o... Eu escuto muito assim da cultura, principalmente do empreendedor americano, né? Isso eu acho que serve de lição para gente nova que está nos escutando. Às vezes no Brasil a gente tem essa coisa de se não deu certo, está fadado ao fracasso, né? E a coisa mais comum que a gente vê no empreendedor americano é quebrou, levanta, monta outro negócio. Não desistir, né? Então, não quer dizer... Você teve uma ideia, vou experimentar, não é essa, vou para outra... Então, não significa fracasso, né? Exato. Tem uma frase aqui que eu gosto muito aí do meu sócio, aí do Ari Andrade, né? Que passou por uma trajetória de empreendedor, assim, muito bacana, assim, né? E aí ele, várias vezes, né? Ele teve dificuldade com vários negócios, de tudo que é tipo, né? E ele costuma dizer assim, cara, eu nunca quebrei, eu enverguei. Mas não quebrei. E é isso, né? Resume isso. Você precisa ter resiliência, né? Para aprender rapidamente com o que aconteceu, né? E tomar as providências, né?
Exato. E fala muito também a ação que tu tem diante dessas dificuldades, né? Tem a ação de você, naquele momento, desistir, a ação daquele momento de você talvez culpar ou você se vitimizar diante daquela situação, ou a ação de, peraí, de fazer o limão uma limonada, né? De tomar uma atitude mesmo que, de repente, não seja aquela atitude que é o que você estava esperando executar. Então, o passo é sempre ter uma ação, né? Uma ação, uma proatividade e ter a coragem, né, de enfrentar aquele obstáculo e tomar uma atitude frente a isso, né? Até essa semana eu vi uma frase muito bacana, uma frase bem curtinha, mas que é muito interessante, que é uma frase do Marco Aurélio, um dos principais, né, imperadores romanos, lá, enfim, que até tem uma obra, um livro, né, sobre isso, que ele diz o seguinte, ó: o obstáculo será o caminho. Então, quando você olha a sua jornada, quantos obstáculos você teve, né? Vou pegar a história, né? Vou pegar com o Luciano, vamos trazer aqui para o Luciano aqui, né? Quantos obstáculos você teve que se tornaram o seu caminho, né? Se tornaram a sua jornada, né? Que aprimoraram a sua jornada, que te ajudaram a crescer, a aprender, enfim. A gente olha o obstáculo e, pô, é um obstáculo. Cara, amanhã vai ser o caminho. Né? E faz todo sentido, né? Total sentido. O empreendedor é uma pessoa em movimento. É isso, exatamente. Né? Você não pode estar parado. Tá? Às vezes mais rápido, um pouco mais devagar, mas sempre em movimento. Né? O ser humano tem que estar em movimento. Na verdade, o empreendedorismo, ele é um meio, mas a vida é assim, né? A vida, a gente está em movimento. Na vida, dia a dia, nós temos obstáculos. E isso gera a evolução do ser humano. Isso evolui, né? A gente evolui dia a dia com isso, né? E já falando de ser humano, de evolução, né? Vamos falar de algo que eu amo, que é propósito, né? Quando eu te apresentei, eu falei do teu lindo propósito, que é trazer alegria. Foi assim que você falou, né? Quando a gente conversou, eu achei formidável, porque a alegria é um dos sentimentos básicos do ser humano, né? Que é a busca da felicidade. E a alegria vem, né, com esse viés da felicidade, através da arte. Como você aplica, né, esse teu propósito no dia a dia, Luciano? Bom, na minha arte, né? A resposta seria essa, assim, eu acho que não necessariamente todo artista tem que pintar coisas alegres e felizes, né? Mas o meu propósito é esse. Eu quero passar um sentimento bom. Quero que a pessoa que ficar alguns segundos na frente do meu quadro abra um sorriso. E eu percebo isso, eu vejo isso, eu tenho esse retorno. Ontem mesmo eu tive um momento tão intenso dentro da galeria. Entrou uma pessoa e ela começou a sorrir, botava a mão na boca, ela ficou assim quase em êxtase, assim. Daí ela saiu da galeria, ela voltou, trouxe a mãe dela e elas começaram a rir, olhavam o quadro, sorriam, se abraçavam. Ela só me agradeceu, muito obrigado por esse momento, e saiu. E um dos princípios que a gente tem na galeria é esse, assim: antes de vender, eu sou empresário, eu preciso vender, eu vivo de arte, mas antes de a gente vender quadros, a gente vende o artista, a arte, né? Então, nem sempre a pessoa tem que comprar um quadro, mas que saia de lá conhecendo o artista, comprou o artista. E foi um momento desse, assim, foi muito... Isso me realiza, isso faz sentido porque eu tô pintando, justifica eu ir pro ateliê e fazer com que eu tenha esse retorno das pessoas. Sabe, Gique, agora me lembrei assim, né? Pensando até, vou puxar agora a sardinha pro nosso assado aqui, da Mundo Animal, né? Os nossos restaurantes temáticos. E é tão prazeroso, eu imagino que como artista isso também deve ser muito prazeroso, né? De ter aquele sorriso genuíno, natural. E na Mundo Animal, quando a gente vê, né, o Lionel fazendo o seu pocket show, e você vê lá o pai sendo uma criança, dançando com seu filho, quando você percebe que ali está o propósito da Mundo Animal, né, de encantar, de ver o seu filho sorrindo, brincando, se divertindo, e principalmente com o seu pai, né, ou sua mãe, o seu familiar, que naquele momento passa a ser uma criança. Então, assim, né, como artista, eu imagino o quanto isso é legal, porque é o teu trabalho lá, né, que tá arrancando aquele sorriso. Mas agora, do nosso lado aqui, né, do nosso negócio, assim, aquilo lá só vale a pena muito mais do que a receita, do que o lucro, de qualquer outra coisa.
quando você vê lá o pai e a mãe, né, o filho, o Leonel passando e aquele sorriso, né, encantador. Então, acho que é um pouco disso, sabe? Todo negócio precisa ter um propósito. Então, o que é propósito, né? Com os nossos ouvintes aqui, deve estar pensando, pô, o que é propósito? O propósito é isso, né? Arrancar sorriso, arrancar alegria, porque no final do dia o que fica é isso, né? Então, acho que, assim, né? A gente conseguir, de fato, ser muito mais do que o negócio, né? O negócio do Luciano talvez seja muito mais do que a tela. É o que produz a tela, né? O sentimento que desperta da tela, enfim, né? Das tuas artes. Então, acho que assim, né? De propósito é conseguir arrancar aquele sorriso genuíno, aquela alegria. Como a gente vê nos nossos restaurantes da Mundo Animal, né? E assim, até você me lembrou de um caso muito, muito bacana também, né? Quando a gente fala de propósito. E eu acredito nisso também, né? Eu acredito que por trás de qualquer negócio, aí isso é para qualquer negócio, seja para padaria da esquina, para o mercadinho, qual que é o teu propósito, né? Eu acredito assim que é óbvio, né? Precisa ter a rentabilidade do teu negócio, precisa ter os ganhos financeiros para sustentar, né, o negócio, mas isso não é o fim, né? Isso para mim é consequência, né? É consequência de quando você atinge o seu propósito, né? Quando você atingir o seu propósito, né? Pode ter certeza que o teu negócio vai estar tendo sucesso, né? E eu lembro muito bem, assim, quando nós nos debruçamos, né, sobre o propósito, aí falando da Mundo Animal, né, que é uma das marcas da minha franchise, que nós, né, tínhamos muita clareza, né, assim, que queríamos fazer a diferença positiva na vida das pessoas. Mas como nós vamos fazer isso, né? E aí nós né, passamos aí um tempo pensando sobre isso, enfim, entendemos que não, nosso propósito é fortalecer, estimular, valorizar os vínculos familiares, que é a base da sociedade, é isso que nós queremos dentro das nossas lanchonetes e em tudo que nós fazemos, né? E aí eu lembro de um episódio muito marcante para mim, que no ano passado nós fizemos a primeira convenção, né, dos nossos franqueados, inclusive foi aqui em Florianópolis, né? Onde reunimos aí mais de 100 franqueados aí de todo o país, né? Foi muito bacana o evento. Mas o interessante, nós chegamos antes, né? Para, né, ajeitar, organizar as coisas, garantir que estivesse tudo 100% para quando, né, os franqueados chegassem, né? E aí tinham vários fornecedores, né? Ajudando lá, entregando as coisas, né? E aí veio e nós estávamos com o uniforme, né, da empresa. E aí veio nunca me esqueço, veio o Sérgio. E ele era um distribuidor da Heineken, e ele estava lá abastecendo, que é nosso parceiro, né? Fazer o merchan aqui da Heineken. E a Heineken foi uma das patrocinadoras do nosso evento, né? E o Sérgio, ele é um distribuidor local da Heineken, enfim, trabalha na empresa e estava lá entregando, né, o show. E nós estávamos chegando, ele organizando, né? E aí ele viu a logo, enfim, né? E veio falar comigo, né? Ele disse, vocês são da Mundo Animal e tal? Cara, parabéns pelo que vocês estão fazendo. Parabéns, né? Aí eu disse, mas deixa eu entender, né? Bacana, né? Obrigado pelo elogio e tal. Já foi alguma unidade nossa? É cliente, né? Enfim. E ele disse, Marcos. Eu me apresentei, falei, meu nome era Marcos. Enfim, ele disse, cara, olha só, eu sou filho, né? Eu sou pai, né? De filho autista. Isso faz 10 anos, né? Que eu não consigo sair com meu filho em restaurante nenhum da cidade. A gente já teve alguns episódios frustrados, foi lá no restaurante, pediu prato, e o filho, né, tinha algumas crises, enfim, precisava ir embora. Faz 10 anos que a gente comemora o aniversário dele dentro da nossa casa, somente comigo, com a minha esposa, com os avós, e nós tivemos a oportunidade de conhecer a lanchonete de vocês, vivenciar o show do mascote, do Leonel e tal. Meu filho adorou, meu filho conseguiu ficar lá, conseguiu se divertir, e a gente vai toda semana. Então, muito obrigado por tornarem a nossa vida melhor. Até me emociona quando eu falo, ele né? comentou, né, que o filho também não falava, né? Exato. E saiu de lá falando Leonel, né? Então eu acho que pra mim é isso, sabe? Isso pra mim é sucesso, sabe? Isso pra mim é quando, né, deu tudo certo, né? Você tá fazendo diferença na vida das pessoas, né? Lembrei desse episódio também de propósito, né? Muito legal isso, porque se vocês pensarem, né, cada show desses, cada gavetinha que abre no coração de alguém, e aí depois fecha, e essas crianças vão crescer, mas ficou ali, né? E esses gatilhos vão voltar, boas lembranças que eu vou ter da minha... Pô, foi um show que eu fui com meu pai, lembro do Leonel. Talvez agora a gente não perceba tudo isso, mas são tantas pessoas que passam, imagino, né, pelas lanchonetes, e que tem momentos desses que
foi aquele momento, valeu muito. O pai às vezes não percebe. Que legal quando se consegue perceber, né? Sim. Eu tenho essa noção, assim, quando eu vou para esses parques, assim, que quanta magia tem envolvida nisso, né? Mas isso é para sempre, né? Você leva para sempre esse momento. Então, que legal que vocês também ajudam a construir sentimentos bons para serem guardados, né? Mas eu lembro do episódio também que você falou, né? E voltando para a questão do propósito, dos teus quadros, você falou também que de alguns depoimentos você teve, né? De alguns clientes seus, né? Que o quadro mudou, né? A vida mudou, a dinâmica da casa também. Isso é muito legal, né? Sim, eu recebo muito isso, assim, né, de pessoas agradecendo porque, de alguma forma, o quadro entra e interage com a casa, né? Uma delas que me toca muito é a de uma avó que não queria mais levantar da cama e tal, e que a partir da chegada do quadro ela começou a levantar e ela quer sentar do lado do quadro. Ou de outra família que cada um tomava café desconectado do seu celular, cada um, e eles se juntam para tomar o café em frente ao quadro. Enfim, tem muitos relatos assim que, poxa, fazem muito sentido para me direcionar e para entender que o que eu estou fazendo é o meu caminho, né? É bacana até a gente comentar da diferenciação entre missão e propósito, né? Porque muito se confunde, né? O propósito é quando você contribui para a sociedade, né? Quando você deseja fazer o bem além do negócio. Então, a missão é algo muito focada para o negócio e o propósito é para a sociedade. E por isso que o Marcos retratou, né? O quanto importante, né? Que cada empresa, cada negócio tenha definido exatamente o seu propósito. E são de diversas áreas. Aqui a gente está falando de 2 propósitos muito parecidos, né? Que ainda traz a alegria, né? Como centro, a magia, o encantamento. Felicidade. E isso é contribuir para a sociedade, contribuir para as pessoas, para o bem-estar. Porque, no fundo, como você mesmo falou anteriormente, o que todo ser humano busca? A felicidade. Então, assim, estamos aqui para evoluirmos, melhorarmos como pessoas, como sociedade, como seres humanos e de uma forma leve, fluida e feliz. E se as empresas conseguem, além de ter lucratividade, também contribuir para uma sociedade mais feliz, levando o propósito na sua essência, que o propósito tem que ser autêntico também, não é uma frase bonita para ser colocado na parede, para ser uma ação de marketing. Não, o propósito tem que estar dentro dos empreendedores, dos donos, e ele tem que ser praticado no dia a dia. E falando de propósito, né, chegou o momento da Zoe. Zoe pergunta. Ela estava muito aflita. Agora aqui. ficou difícil. Agora fica difícil. Zoe estava muito aflita aqui, pensando: nossa, será que chega a minha vez? Chegou. E como vai funcionar? Zoe está aqui, ela mesma me passou algumas perguntas que ela gostaria de fazer, mas como são várias perguntas, Zoe é muito curiosa, gente. Muito curiosa, ela gosta de se comunicar. Eu disse: Zoe, não dá para ser todas as perguntas. Então, para ser justo com ela, eu coloquei as perguntinhas aqui e nós vamos sortear uma perguntinha e vamos debater ela. Combinado? Vou deixar o nosso convidado especial tirar a pergunta. Legal. Calma, Zoe, vai dar tudo certo. Calma aí, Zoe, que eu já tirei aqui. É grande pelo tamanho da fitinha, é grande. Bom, essa aqui é exatamente o que a gente estava falando. Propósito, por que ter? Vamos lá. Gente, tem muitas coisas para serem faladas de propósito. Por que precisa ter propósito, além do que foi dito? Eu reforço muito, né, a questão do nós estávamos falando antes, né? Eu acho que tem uma conexão também lá com o empreender, né? Eu acho que tem uma frase também que eu gosto, né? Tem uma entrevista do Oscar Schmidt, né? Um dos maiores atletas aí de basquete aí do Brasil, né? E aí ele conta uma passagem lá que quando ele, né, teve uma pessoa importante no início da carreira dele, que foi o primeiro treinador dele, né? Que viu que ele tinha potencial, enfim, né? E aí ele disse que ele jogava, né? Fazia cesta, né? Assim, né? E aí o treinador... E ele errava muito, né? E aí o treinador disse o seguinte: Oscar, por que você não levanta a mão, né? Aí você consegue enxergar, né, a cesta, né? E aí ele disse que esse foi o primeiro grande aprendizado dele, né? Que ele disse o seguinte: comece fazendo o certo, né? E às vezes o certo dá mais trabalho, né? Dá mais envolvimento, você precisa pensar mais, né? Mas
comece fazendo o certo, né? Então eu acho que se você tem a oportunidade, né, de começar uma empresa do zero, ou mesmo se você já tem uma empresa, né, em funcionamento, né, enfim, um negócio, né, enfim, uma ONG que seja, eu acho, faça essa reflexão, né? Pegue as pessoas envolvidas na empresa, enfim, qual que é o nosso propósito, qual que é a nossa contribuição, né, para a sociedade, como que a gente pode tornar a vida das pessoas diferentes, como a gente pode solucionar uma dor das pessoas, enfim, né? Faça essa reflexão, né? Eu acho que isso inclusive é um direcionador, né? Ele ajuda também na estratégia da companhia, enfim, como direcionador, porque, né, por muitos aí caminhos, né, que a empresa vai percorrer, né, tem muitas decisões importantes para tomar, né? E às vezes quando tem decisões importantes para tomar, você vai lá no propósito. Qual que é o meu propósito? Qual que é o meu propósito, né? E ele vai te direcionando. Se você desenhou bem o seu propósito, né, ele vai direcionar também a sua jornada, né? Ele não vai deixar com que você saia do caminho, né? Ele ajuda muito, né? Eu acho que é um pouco dessa luz, assim, né? Eu falei antes da lanterninha, enfim, eu acho que o propósito não é mais a lanterninha, é um farolete lá, ele tá, né, te dando uma luz um pouco maior, assim, você consegue enxergar lá na frente, né? Então, essa é a minha visão aí sobre propósito. Para mim, propósito por que ter. Acho que é um pouco do que nós falamos também, mas é o que te faz você levantar da cama para trabalhar. Propósito é você, de alguma forma, nós vamos voltar na felicidade, né? Acho que assim, propósito faça o que te faz feliz. Num primeiro momento, porque você precisa viver, mas também você pode viver um pouco melhor fazendo aquilo que você gosta. Então, faça o que você gosta, sempre. Então, né, para quem está nos assistindo aqui, nem sempre a gente vai fazer o que gosta, isso é fato, né? Nem sempre. Mas se você puder conciliar, é muito melhor. Você vai acordar muito melhor todos os dias. Então, por que ter propósito? Para você ter brilho no olho. É isso. É tanta coisa bonita que a gente... Eu acho que a gente evolui com essas conversas bastante. Eu sempre fui assim, meio, como eu falei, autodidata, as coisas foram acontecendo naturalmente. E certa vez eu fui, quando era publicitário, fui criar uma campanha para um site do Voluntários em Ação, que era um site para voluntariado, onde para mim aquilo era muito estranho, assim, porque para mim o voluntário sempre tinha que ter aquela ação de movimento, de você ir lá fazer alguma coisa por alguém ou por uma ONG. E o voluntário em ação ele organizava o teu tempo, tudo tem relacionado muito com o tempo. Ok, eu sou professor de matemática, eu quero ser voluntário, eu sei ensinar matemática, mas puxa, eu não tenho todos os dias livres. Então esse site organizava, olha, segunda-feira eu tenho meu dia livre só à tarde, mas puxa, eu não posso pegar um ônibus, eu vou ficar só aqui na minha... Então segunda-feira, à tarde, no bairro tal, tem um professor. Então, aquilo me ensinou que assim, não tem desculpa para se eu quero ajudar alguém, de alguma forma eu posso. E dentro do que eu faço, começou naturalmente a surgirem muitos convites para eu ajudar ONGs, pessoas, animais, cara, muitos, tá? Eu acho que hoje eu tô à frente aí de umas 100 instituições, no mínimo, assim, que eu, aos poucos também eu fui entendendo que, ok, eu posso ajudar os animais sem ir lá pegar os animaizinhos, mas assim, o que eu sei, qual é o meu saber? Cara, eu sei desenhar, eu sei... Então eu posso ajudar essas ONGs a dar voz. Cada vez ficou mais claro que assim, a minha arte pode ajudar a dar voz a algumas causas. E que às vezes é mais fácil falar através da arte, né? Como eu citei numa conversa anterior, vamos falar de câncer. Pô, não é uma coisa que todo mundo quer usar uma camiseta escrita câncer, né? E hoje, talvez a camiseta... Já tem uns 10 anos que eu desenho para o Outubro Rosa aqui de Santa Catarina. E cada vez tem mais pessoas engajadas, cada vez vende mais camisetas. Camisetas ajudam e colaboram com os pacientes. E eu fui entendendo, então, puxa, a arte também é um agente transformador. Ela tem uma coisa que pode ajudar as pessoas a ter uma vida melhor
E talvez essa seja a minha missão também, né? Aí mistura um pouco do propósito com a missão. Elas meio que andam meio juntos, assim, né? Talvez. E com isso eu fui aprendendo que isso me traz felicidade. Quem faz voluntariado vai entender, tem um retorno, não é? Você só não está só dando. Cada vez que cara, quando eu paro num sinal e alguém atravessa a faixa, me dá um sorriso, eu quase que sorriso lá dentro do carro, dou um abraço, é isso aí, tá? E aí é coisa de energia. Eu acho que tem movimento, eu acho muito que tem energia nos meus quadros, nas pessoas que recebem, uma troca de coisas, sentimentos bons. Bom, é isso, assim, hoje eu entendo muito que a arte pode ajudar as pessoas a serem felizes sem ser com quadro, sem ser com uma pintura que eu vou estar vendendo. Mas eu tenho tempo, eu geralmente faço isso no período quando eu chego em casa antes da janta. É uma horinha que eu tenho ali, eu sento no computador, crio uma logomarca rapidinho, e aquela logomarca, porque os grandes voluntários trabalham o ano todo, qualquer ação que você vai fazer, tem um período grande, não sei, às vezes faz uma caminhada, ou às vezes é um baile, um evento, mas tem cara, o que eu tenho é 30 minutos e eu resolvo em 30 minutos, eu consigo, e eu sei que tem um impacto positivo. Então, eu fui entendendo também que eu tenho eu chamo mais de missão, eu estou aprendendo hoje aqui, missão, propósito e tal. Mas me faz muito bem, isso me realiza, é um complemento, né? Ajuda a não ser também tão, porque eu sempre tive um certo receio assim de ser comercial demais, porque eu sou um artista comercial. Então, algumas entregas que eu faço que me fazem me sentir bem. É um equilíbrio das coisas. Você trouxe, né, a palavra ajudar e me remete uma coisa do que eu acredito que é propósito, né? Propósito é dar sentido, né? É dar vida a uma empresa. Porque a empresa, muitas vezes, ela traz esse engessamento, né? Essa robustez. Mais fria. E o propósito humaniza, o propósito dá sentido, traz vida, traz alma. Eu digo que uma empresa que tem propósito, ela tem alma. E isso é fundamental. E mais do que uma empresa ter propósito, ter alma, é o sentimento de quem ajuda, de quem serve, o que causa, né? Até recentemente nós passamos por uma imersão entre os colaboradores da franqueadora e eu tive a honra de fazer uma palestra sobre servir. E como é gostoso, né, tu fazer palestra, porque você aprende muito mais do que você compartilha, né? Você começa a estudar e eu fui estudar realmente o que é servir, né? Um conceito mais profundo. E eu cheguei a entender que o servir, ele é um sentimento tão forte para quem pratica mais do que quem recebe. Porque o servir, ele libera, no momento do ato de ajudar, de servir, ele libera uma substância chamada ocitocina. E a ocitocina é a substância química do amor. É a mesma substância que é liberada no momento do parto, quando a mulher recebe o seu filho. Nesse momento do parto, a mulher recebe uma quantidade exorbitante de ocitocina e é a ocitocina que promove esse amor incondicional que a mãe tem pelo seu filho durante o parto. E no ato de ajudar, no ato de servir a pessoa, quem faz isso recebe uma quantidade elevada de ocitocina, desse amor químico da felicidade. E quem recebe o ato de ajudar também. Então, a gente entende que o propósito, além de dar alma, né, para uma empresa, ela também proporciona um sentimento tão bom, tão gostoso, né, do ato de fazer o bem para o outro e o outro recebe, e assim começa o que eu acho lindo, que é a corrente. E aí aquilo vai se multiplicando e você vai contribuindo um com o outro e dando como exemplo, né? Quis trazer esse insight, achei super positivo. Isso faz muito sentido isso que você falou, muito. Gente, a gente está chegando ao final, né, do nosso podcast, mas tem um momento também, tudo cheio de momentos aqui, né? Tudo cheio de momentos. Mas como
passa rápido, né? Passa super rápido, é gostoso o papo. Tem um momento de encerramento que é a dica, né? Como nós estamos falando com empreendedores, pessoas que têm o desejo de empreender, que tá com a cabecinha toda cheia de dúvidas, de anseios, de medos, ou está empreendendo, está passando por dificuldades, por situações, né? Então, a ideia aqui é que a gente consiga ajudar, contribuir, inspirar, dar insights. Então, se o podcast aqui, essa conversa, tenha contribuído com uma pessoa, 2, 3, que seja, já cumpriu com o objetivo aqui, né? Então, para encerrar, é um momento que eu digo de dar uma dica, né? De que forma hoje nós podemos praticar, né? Ou começar a praticar a sua própria arte, né? Eu digo a arte porque é uma empresa hoje, né? Que dica nós daríamos ou vocês vão dar para quem está nos assistindo hoje para comece a fazer a sua arte, comece a sua empresa? Enfim, Marcos, fique à vontade. Eu vou aproveitar aqui, vou pegar um pouco aí dessa linda história do Luciano aqui, né? Então, acho que tem vários insights, né? Que eu acho que serve, né, assim, de exemplo, né, para muita gente, né, aí que quer empreender, que quer realizar os seus sonhos, né. Acho que o Luciano falou um negócio bacana ali, que ele agradece todo dia, né, por, né, fazer o que gosta, por estar conseguindo mudar a vida das pessoas, né. E quando eu olho a história do Luciano, né, tem alguns pontos, assim, que me marcaram, né. O primeiro ponto ali, né, que me chama muito a atenção, assim, é que pode parecer, às vezes, né, casualidade, né? Então, assim, o Luciano contou lá que encontrou lá um grande empresário no cachorro-quente, né? Depois, né, teve a dona da galeria de arte, Beatriz, né? A Beatriz, aí teve o cônsul da França, né? Me parece pessoas que marcaram assim, essa história, o Galó, né? Eu acho que o primeiro ponto, assim, que eu vejo, assim, nessa tua história, né, Luciano, assim, tá aberto às oportunidades, né? Não dizer não, né? Para as oportunidades. Eu acho que também tem um ponto, assim, de se cercar de pessoas, né, que agreguem, né, para sua vida, né? Eu acho que por vezes, assim, as pessoas acabam ficando mais nos seus feudos, né, nos seus grupos, e não são abertas também a novas pessoas, a relacionamentos, a novas oportunidades. Eu acho que isso ajuda muito quando você tem pessoas incentivadoras, pessoas que te levam, né, para o próximo nível, né? Enfim, eu acho que isso é muito bacana, né? Um outro ponto, assim, que eu achei muito legal, assim, para mim, assim, que cara, é o estar preparado, né? Porque, né, Luciano, vamos pegar o exemplo que você deu lá do cachorro-quente. Se o teu trabalho não fosse bom, talvez a tua história morreria ali, né? Então, assim, eu acho que a gente precisa se preparar, né? E se preparar, para mim, assim, tem a ver com o sonho, né? Você comentou lá no início, lá, meu sonho da Disney, que eu gravei aqui, né? Enfim, né? E não só sonhar, né? Acho que tem que transformar sonhos em metas, né? Para sua vida, né? Ter um norte para sua vida, porque um sonho sonhado é só um sonho, né? Agora, um sonho você consegue transformar em metas, né? E aí, para eu chegar lá, atingir minhas metas, né? Eu preciso me preparar, né? Eu preciso me aprimorar, eu preciso me cercar de pessoas boas, né? Eu acho que isso vai te ajudar a alavancar, né? A conseguir crescer na carreira, né? Seja numa carreira, né? Dentro de uma empresa, na vida, né? Então, eu acho que quando você... Hoje tem estudos que mostram, você pergunta, né, para uma série de pessoas, quantas pessoas, né, desenharam suas metas de curto prazo, do 2023? Cara, né, 5%, né? 95% das pessoas não desenham suas metas, não fazem os seus planos, né? E ficam no deixa a vida me levar, né? E para mim, assim, o que muda, né, a vida é isso. Tenho o meu sonho, transformo em meta, eu me preparo, né? E eu corro atrás. Sou persistente, né? Vou à luta, né? E corro atrás. Como você falou, cara, trabalhei de noite, madrugada. Não tem mágica, não, né? Eu costumo dizer que 1% de inspiração e 99% de transpiração, né? Tava lá com as filhas, né? Correu atrás e tal. Não tinha o portfólio lá pra galeria. Pintou durante a noite, enfim. Então, é um pouco disso, assim, sabe? Que eu vejo, assim. É um pouco dessa série, assim, né? Que precisa acontecer e precisa ter esse norte muito, muito firme. Tá? Jackson?
Eu vou começar aqui com um brilho nos olhos, de novo. Né? Tenho falado bastante aqui de brilho nos olhos, porque você trabalhar ou fazer algo que de fato não te faz bem, ou que você fique com angústia, amargurado, você não vai ser uma pessoa feliz. Né? O próprio Luciano falou aqui de felicidade. Então aí, né, para quem está pensando em empreender, para quem está buscando um novo negócio, para quem está talvez não está tão contente com o que está fazendo hoje, eu diria assim para você que está aí, né? Às vezes é fácil, só precisa romper a barreira do medo, porque o que nos causa, né, essa barreira de fato é o medo, né, do incerto, o medo do que se vai dar certo ou não, o medo do que eu vou encontrar lá. Mas aí eu vou pegar o gancho do Marcos, né? 99% de suor. Tem 1% de inspiração e 99% de suor. Se você suar bastante, você vai conseguir. Vai ter os primeiros obstáculos, né? Vai dar errado uma ou duas vezes, ou vai dar certo na primeira. Mas lá no final do dia vai valer a pena. Porque você vai acordar com a vontade de trabalhar de novo, de você estar onde você quer estar e com felicidade. Então, você, né, que está aí querendo empreender, pense nisso. Pense de como é que você tem até vamos falar nas frases aqui, né, que não adianta ter talento se você não tem disciplina. Então, se você for disciplinado, tenha certeza que vai dar certo. Né? Se você colocar suas metas no papel e tiver a disciplina de fazer isso acontecer, você vai ser um excelente empreendedor. Ou um excelente trabalhador no CLT também. Exato. Né? O que a gente está falando aqui no final do dia, ser feliz. Exatamente. Feliz com o que você está fazendo. Né? Então, acho que é por aí, gente. Ótimo. Então, eu concordo com o que vocês falaram e tem uma coisa que para mim é fundamental. Parece até bobagem, mas é fisiológica. Acorde cedo. Se não for para trabalhar, para meditar, para se conectar com o mundo e para o teu dia ficar maior. Você tem mais tempo para planejar. Adquira conhecimento. Cara, no mundo competitivo você tem que ter o maior tipo de informação e conhecimento possível e, se possível, compartilhe conhecimento. Compartilhar conhecimento é um gesto muito nobre assim, do ser humano. Não é todo mundo que faz isso. Acredite em seus sonhos, o Marcos falou, transforme eles em meta. O meu sonho infantil, a gente falou bastante vezes hoje aqui, era desenhar para Disney. E tem uma coisa que a gente não falou ainda, mas quase depois de 50 anos, eu tenho um desenho que há uns 4 anos estreou na Disney, que é a Bubu. Olha só. Bubu e as Corujinhas passam Eu Disney estava Channel. aguardando para o final, grande final. Combinou certinho. Que legal. Olha aqui, ó. Às vezes... Da Disney. A Disney é uma magia, né? Mas então, às vezes a gente acha assim, sonho infantil, bobagem. A gente pode ter muitos sonhos durante a vida inteira, mas quem conhece meu trabalho sabe como eu me inspiro nesse universo lúdico infantil, como ali tem verdade, né? Aproxime-se das crianças da sua família, ouçam elas, preste atenção nelas, ajudem elas a gente formar uma nova sociedade, né? Com esse pilar da família mais forte. E eu valorizei muito os meus sonhos de infância. Quase tudo que eu brincava na infância virou... Cara, eu vendia roupa quando era criança, pintava as minhas roupas. Hoje tem roupa minha em lojas. Quase tudo, se eu olhar para trás, assim, minhas brincadeiras de infância, elas viraram realidade de adulto. A gente vai crescendo, a gente vai embrutecendo, a sociedade nos cobra padrões, assim, mas não abandonem sua criança interior. E, né, eu acho que é isso. E para encerrar, eu dou a minha dica, que é escolher sempre ser a sua melhor versão. Independente de onde você esteja, empreendendo ou não, trabalhando ou não, enfim, na área que você gosta ou não. Independente disso, acho que a gente tem que escolher todos os dias ser a nossa melhor versão. E todo dia ser melhor do que ontem.
E esse o melhor te leva a uma jornada de autoconhecimento, de buscar ir além, de estar atento às oportunidades, estar com essa consciência de ser melhor e procurar todos os dias melhorar como ser humano. Ele te conduz com toda certeza em um caminho muito bonito pela vida. E aí é só estar atento, né? Assim como o Luciano hoje deu um show assim de cases de oportunidades, né, que surgiram na vida dele, e ele, por estar muito atento, muito preparado, com muita coragem. Eu digo preparado no sentido não que ele estava preparado, mas preparado realmente de conhecimento, de robustez, de firmeza, de atitude, porque tudo tu teves que fazer muitas coisas em cima da hora, né, e lidar com desafios. Então, assim, esteja preparado, né, esteja aberto e simplesmente seja sempre a sua melhor versão. E chegou agora, então, para encerrar, né, o momento merchan, o merchan de cada um, mas antes de passar para cada um, para que você que está nos assistindo, que queira seguir nas redes sociais, saber um pouquinho mais da vida pessoal, profissional de cada um que está aqui presente, né? Daí sugere que vocês vão ter que começar a produzir conteúdos agora em suas redes sociais, caso não estejam produzindo, né? Mas antes de passar, eu quero agradecer imensamente a atenção de vocês que estiveram conosco até o final. Se você chegou até aqui, é porque realmente esse podcast fez a diferença para você. E depois compartilhe conosco os seus comentários, nos chame em inbox, nos chame em nossas redes sociais e comente se realmente o que você tirou de insights. Se tiverem dúvidas, eu acredito que cada um sempre está à disposição, tem esse espírito aqui de poder, esse espírito acolhedor, esse espírito de compartilhar. Então, fique à disposição, nós ficamos à disposição e foi uma honra estar aqui com vocês e em breve teremos outros podcasts também. Então, começo por mim, meu momento merchan, né? Minha rede social é o Instagram, @GisaVanBeck. E vou falar, obviamente, da MA Franchising, que é @MA Franchising. Vou falar de todas as redes sociais agora. Tem um monte, viu? Marketing, tem um monte. Tem o Instagram da @turminha do Leonel e o nosso carro-chefe aqui, que é o @euamomundoanimal. Marcos, por favor. Obrigado, foi um prazer estar aqui, né, fazendo esse bate-papo aqui, né? A gente estava também com um pouquinho de friozinho na barriga, né, por ser o nosso primeiro aqui lançamento desse projeto novo aí da conexão além dos negócios, né? Mas acho que foi muito bacana aqui o papo, aprendi muito aqui. Agradecer ao Luciano, né, pela sua disponibilidade, por compartilhar essa história muito bacana, né? Estou te devendo uma visita lá no ateliê, nós vamos combinar aqui, estamos pertinho aqui em Floripa, vamos combinar, quero levar meus filhos lá também para conhecer. Agradeço a todos que estão conosco até esse momento também, espero aí. Eu costumo dizer que, né, eu tenho também como missão de vida, né, ajudar, inspirar, motivar as pessoas que estão à minha volta, né. Penso nisso todo dia, né, ser exemplo, né, para os meus filhos, né, para as pessoas aí que eu consigo impactar e poder tornar a vida das pessoas melhores, né. Podem me encontrar no Instagram @MarcosGundel e também, né, a Gisele comentou aqui, né, @MAFranchise e @EuAmoMundoAnimal. Muito obrigado. @Turminha do Leonel. @Turminha do Leonel também. Bom, pessoal, quero agradecer também a participação. Acho que foi um papo super bacana, descontraído. Passa muito rápido, né? Parece que a gente está aqui apenas há 15 minutos falando. E, assim, né, quero imensamente agradecer a todos vocês, aos nossos ouvintes e principalmente ao Luciano, né, por ter topado vir aqui conosco. E eu já vou quebrar o protocolo. Não tá aqui, gente, não tá aqui no script. Vou quebrar o protocolo. Estou com medo. E eu vou lançar um desafio. A Zoe define se vai querer o desafio ou não. Não posso tomar decisões aqui, Zoe define. Eu vou lançar um desafio pro nosso diretor de novos negócios.
nós vamos precisar de alguma coisa com o Luciano. Opa! Tá lançado o desafio aqui pro Adriano, hein? Ele que se vira já depois. Já gostei. Na verdade, desde que eu conheci o Luciano, Vamos eu viabilizar. sonho com esse momento também. Ó, então, agora tá formalizado. Só de ter isso aqui, gente, já parece que foi a realização ó, Ó, de um objetivo. Tá gravado, hein? Ó. Então, tá Olha. formalizado, é isso aí. Mas, Luciano, quero te agradecer também, assim, eu acho que a gente aprende muito mais compartilhando as nossas histórias. São todas histórias muito bonitas e a tua é, assim, espetacular. Eu conheci o Luciano hoje, mas é engraçado que, né, a afinidade, né, parece que a gente se conhece há muito tempo. Então, assim, Luciano, de coração mesmo, quero te agradecer e te conhecer pessoalmente, né, uma figura tão conhecida aí no Brasil e no mundo, como a gente falou, é um motivo de muito orgulho para mim pessoalmente, tá bom? E, bom, quem quiser me seguir nas redes sociais, né, Farias_Jack com JACK. Eu vou esperar todos vocês e tenho certeza que vocês vão gostar, que tem bastante conteúdo lá, tá bom? Legal, gente. Bom, eu só posso agradecer o carinho. Foi muito legal mesmo. Foi um papo gostoso, fluiu normal, assim. Por incrível que pareça, é quase que uma terapia para mim, sabe? Falar de mim mesmo. E aí vocês, né, o tempo inteiro me incentivar, falar que isso é legal, acaba que justifica tudo que eu fiz. Assim, olha, o que você fez tá legal, garoto, vai em frente. E, pô, agradeço demais o carinho, a oportunidade de ter sido o primeiro. E contem comigo aí para tudo. Eu realmente... O desafio tá lançado, Luciano. Não, o desafio tá Te lançado. vira. Eu comentei da outra vez, né? Eu sempre que eu conheço um empresário, quando eu aperto a mão dele, e o cara diz, só o Zé da lata de sardinhas, e eu já fico pensando, vamos fazer uma coisa junto. Uma lata de sardinha diferente, né? Uma arte. E você sabe que eu acabei de voltar de Portugal e conheci um Zé lá de lata de sardinha, eu já desenhei, tá? Isso é verdade, tem uma linha de lata de sardinha muito legal. Viu só? Olha, Olha que legal. oportunidade. Não perde gente, a oportunidade, não né? perde. Pô, e é verdade, umas latas de sardinhas sensacionais. Tem que ver se o Zé vai gostar, né? Mas, de novo, agradeço o carinho, convido vocês, eu gostaria muito de receber vocês na minha galeria. Parabenizar por esse bate-papo, porque, como eu falei, compartilhar conhecimento é muito legal, os jovens precisam. A gente sempre, quem está aberto às oportunidades, a ouvir, quem já passou por alguma experiência, conseguir absorver um pouco dessas histórias aqui, com certeza é um caminho, né? E o que toca a alma indica o caminho. Se tocar essas pessoas vai ser algo muito legal. Obrigado, tá? E aí, bom, merchandise. @Luciano Martins LM. Legal. Perfeito. Obrigada a todos, obrigada pessoal e até a próxima.